Oi, sétimo ano, bom dia. Vamos para nossa aula de história. Primeira aula de história da semana, né? Na verdade, estamos na metade do capítulo que fala sobre sociedade açucareira. Então, pega sua apostila, página 44. Vamos ver quais eram as principais características dessa sociedade. Vamos começar a leitura comigo. Como sempre, você vai grifando os trechos que eu estiver lendo, tá? No engenho, formou-se uma sociedade dividida em estratos sociais, bem definida e com pouca mobilidade social. O que significa isso? Dentro do engenho, que é essa grande propriedade, vivia o senhor de engenho com a sua família, viviam os trabalhadores livres e viviam os trabalhadores escravos. O que quer dizer que existia pouca mobilidade social? O indivíduo vivia naquela classe social, pertencia àquele grupo e dificilmente ele mudaria de classe. Vou explicar para você um exemplo. O escravo, por exemplo, ele vai continuar sendo escravo para sempre, até morrer. Mas a gente sabe que a Lei Áurea aconteceu, mas isso aí é um assunto para outra hora. Ele vai ter condições de um dia crescer na vida, ser dono de terras? Não. Então ele permanece naquela condição social. Eram integrantes dessa sociedade os senhores, os escravos e os trabalhadores livres. Era raro um trabalhador livre chegar à condição, por exemplo, de um senhor de engenho, porque o que ele ganhava não era suficiente para ele acumular fortunas, se tornar um grande fazendeiro. Era apenas para manter as despesas da família e garantir o sustento dela. Página 45. O senhor de engenho e sua família compunham o topo da sociedade colonial. Então, se você montar uma pirâmide aí no seu caderno ou no seu post-it, o topo da pirâmide é o senhor de engenho e sua família. Ele era o proprietário de terras, dono das plantações, dono das construções e dono também dos trabalhadores escravos. Por ser o maior representante de uma sociedade caracterizada pela estrutura patriarcal, onde o pai é o chefe da família, todos os que estavam à sua volta lhe deveriam obediência e obrigações. O proprietário do engenho geralmente abrigava uma família numerosa, composta pela esposa, filhos e também sobrinhos, tios e primos. Então aí nós temos a família de um senhor de engenho e alguns escravos lá atrás, né? Tem um deverzinho na página 45, você vai fazer daqui a pouquinho, tá? Na hora que o vídeo terminar. Vamos para a página 46. No capítulo anterior, estudamos a África e a escravidão nesse continente. Vimos que os africanos eram trazidos ao Brasil e vendidos em mercados localizados próximos aos portos. De acordo com o economista Celso Furtado, os escravos levados aos engenhos, após iniciarem o trabalho no canavial, viviam uma média de 8 anos, gente. O trabalho dentro do engenho, no canavial principalmente, né, cortando a cana, era um trabalho tão pesado, tão exaustivo, e a alimentação era tão pobre que ele vivia no máximo 8 anos depois que ele iniciava os seus trabalhos. O trabalho dos escravizados era fundamental na produção dos engenhos. De acordo com Antonil, em seu livro Cultura e Opulência do Brasil, os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho corrente. Dizer que os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho é mostrar que eles que realizavam todo o trabalho, que o senhor de engenho só era quem era, com lucros, com propriedade, com riquezas, porque era o escravo que realizava esse trabalho. Embora a maior parte dos escravos trabalhasse nos engenhos de açúcar, nos primeiros séculos do Brasil colonial, com o passar do tempo, assumiram outras funções. Além dos engenhos, muitos escravos foram trabalhar nas cidades, nas minas de ouro, desempenhando diferentes atividades, como é possível você ver aí na imagem. Vamos lá para baixo. O número de trabalhadores livres era bem menor do que o de escravos.
eram em sua maioria colonos pobres, africanos e afrodescendentes libertos ou mestiços livres, entre os que trabalhavam e viviam nos engenhos ou nas suas proximidades. Havia os feitores, os capitães do mato, os técnicos empregados no fabrico do açúcar e os roceiros que plantavam artigos de subsistência. Nas cidades também tinham os artesãos, alfaiates, sapateiros, ferreiros, as parteiras, os soldados e os pequenos comerciantes. Todos esses trabalhadores livres ou escravos que poderiam desempenhar as mais variadas funções. Agora, além da página 45, você também vai fazer o exercício da página 47. E a gente volta amanhã com a nossa próxima videoaula. Beijos e até mais!